E aí galera, meu nome é Bruno, tenho 27 anos e vou contar um pouco da minha história para vocês. Na verdade, um testemunho. Dia 11 de janeiro de 2013 eu fui diagnosticado com leucemia linfoblástica aguda, um câncer muito comum. Na verdade, esse tipo de câncer é mais comum em crianças e eu tinha 23 anos. Fui parar no hospital, tem toda uma história por trás, mas para trazer para vocês já, eu fui diagnosticado com 92% de blastos no meu sangue, ou seja, são células cancerígenas, e naquele dia eu fui internado no hospital de base e eu acho que essa é uma notícia que para qualquer pessoa que recebe uma notícia dessa, você fica sem chão, cara, e o terror, o pânico, o medo tomou conta da minha pessoa naquele dia. E aí eu peguei e a primeira oração que fizeram por mim, falaram assim: se Deus, que o Bruno aprenda o que tem que aprender, tipo, sabe, foi contra aquilo que eu sempre li na Bíblia, sabe, que Jesus cura, Jesus curava, sabe, por onde Jesus passava ele curava os enfermos, ele curava os doentes. Todo mundo que chegava em Jesus doente ou com qualquer problema era curado. E aquilo mexeu comigo na hora, sabe? E eu fiquei assim, tipo, cara, tá errado isso. E muito triste, muito triste. Então, aquilo me incomodou bastante. Aí eu tava agora internado no hospital de base, 7 dias, foram literalmente 7 dias deitado num leito de morte, sabe? Tinha febres altíssimas, eu não conseguia comer nada, eu tava bem prostrado. E 2 amigos daí foram me visitar nessa primeira fase dos 7 dias lá no hospital. E eles foram os primeiros a chegarem lá orando por cura, sabe? E era aquilo que eu tava precisando, que alguém startasse isso, tipo, pedisse a cura, orasse pela cura. E aí eles oraram pela cura e tal, e naquele dia eu senti algo dentro de mim. E aí eu voltei pro meu quarto lá no hospital e comecei a ler a Bíblia, eu lia a Bíblia, o Novo Testamento inteiro, eu comia aquilo ali, cara. E eu comecei toda passagem que eu lia, Jesus estava curando os doentes, Jesus estava curando os enfermos. E a Bíblia fala que há mais de 2000 anos atrás, Jesus ele morreu na cruz e levou os nossos pecados, levou as nossas dores, nossas enfermidades. E aquilo mexia comigo, sabe? E eu falava assim, cara, tá errado, porque a minha vida toda como cristão eu aprendi que Deus curava. Então por que eu estava com câncer e por que a ciência estava dizendo que era praticamente impossível de ser curado? Como eu falei para vocês, 92% de células cancerígenas. E aí o que aconteceu? Eu peguei, como estava falando, comecei a ler a Bíblia, eu comia a Bíblia, cara. Eu orava o tempo todo pedindo para Deus me curar. E uma coisa que eu fiz foi começar a ler o testemunho de uma galera que tinha sido curado. Eu peguei livros de gente que tinha tido todo tipo de doença incurável e que foram curados. Eu comecei a ler o testemunho desses caras e ler na Bíblia, e todo dia eu orava: Deus me cura, Deus me cura, Deus me cura. O Senhor tem palavras liberadas sobre o meu destino, sobre a minha vida, eu não posso morrer aqui e tal, me cura. E aí eu li a história de um cara que se chama Erle, num livro. Esse cara, ele era um cara muito rico, e ele era um empresário bem sucedido no Rio de Janeiro, ele era muito, muito rico, e ele teve uma doença nos olhos. O primeiro olho dele apodreceu e ele ficou cego do olho, depois essa doença se alastrou para o outro olho e ele ficou cego também dos 2 olhos. E aí, esse cara ele rodou o mundo, cara, atrás de médicos que conseguissem um tratamento para curar o olho dele. E todos os médicos falavam para ele: Erle, tira esse olho podre e coloca um olho de vida, porque já era, cara, você não vai voltar a enxergar, não tem como, não tem o que a gente fazer mais e tal. E esse cara era cristão. E todo dia ele, além de buscar no mundo natural a cura para ele orava, falava: Deus, me cura, me cura. E um dia ele estava andando nas ruas do Rio de Janeiro e ele tropeçou e caiu. Ele estava andando com uma muletinha de cego e tal, e ele tropeçou e caiu. E ele bateu a cara no chão, e naquele dia ele entrou em desespero e começou a gritar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Só que nada aconteceu nesse momento, ele ainda não voltou a enxergar. E ele chegou em casa todo machucado e nervoso, chateado, porque já há 2 anos tentando de tudo para poder voltar a enxergar e não conseguia. A mulher dele olhou para ele e falou assim: Erle, você acredita mesmo que Deus pode te curar? E ele falou assim: acredito. Então por que você continua orando para ele te curar ao invés de agradecer hoje que ele te curou? Porque ele já te curou, pela fé ele te curou. E a fé é isso, é a certeza das coisas que a gente não vê. E naquele dia o Erle tomou um banho, ele
ele conta no livro. Ele tomou um banho e fez uma oração, tipo, de todo o coração dele assim: Deus, obrigado porque o Senhor me curou. Obrigado porque eu já posso enxergar. E, cara, ele foi dormir. E no outro dia ele acordou com 2 amêndoas gigantes, o olho castanho gigante, vivos, 2 olhos vivos. E agora ele estava enxergando o mar de Copacabana. Ele morava num prédio de frente de Copacabana. Ele conta no livro e ele agora amanhece o dia enxergando, tipo, o mar. E aquilo mexeu muito comigo. Foi uma das histórias que mexeu comigo. E nesse dia, se eu não me engano, foi o 7º dia ali no hospital de base, eu peguei e falei bem assim: cara, Deus, eu entrei no banheiro, porque lá no hospital de base a gente compartilhava o quarto com mais 4 pessoas, mais 4 pacientes. Eu tava numa ala de câncer, só a galera de câncer. Eu entrei no quarto, cara, no banheiro, e aí eu peguei e comecei a orar tudo que eu tinha lido na Bíblia. Eu orava os versículos e falava: diabo, você não tem poder, Jesus já morreu por mim, levou a minha dor, a minha enfermidade, isso não me pertence, eu tô curado. E aí eu olhei para os céus, ali dentro daquele banheiro da hospital de base, e comecei a agradecer: Deus, obrigado porque o Senhor me curou. E, cara, literalmente, aquilo ali, aquela oração mudou o meu físico. Os exames continuaram vindo ruins ainda, a quimioterapia continuou, mas o meu estado físico era outro. O cabelo continuou caindo e eu continuei com os acessos ali, andando naquele hospital de base, continuei internado, mas dentro de mim tinha mudado. E agora eu não me via mais como um doente, eu me via como um curado, sem o câncer, sabe? E aí eu permaneci, então, agora nesse momento eu começo a comer a minha marmita e a marmita dos outros, porque quem já foi no hospital sabe que a comida não é muito boa, mas agora eu tinha um apetite, eu comia a minha comida, comia a comida dos visitantes, e eu andava pelo aquele 10º andar do hospital de base todo pregando o evangelho, orando pelos doentes, orando para que eles fossem curados. Mesmo estando ali, eu falava: galera, eu tô aqui, mas eu tô curado. E aí eu orava por eles e os exames dava tudo errado. E aí, cara, 28 dias depois, eles repetiram o exame da medula, a biópsia, e o protocolo diz que depois que você faz esse primeiro exame depois de ser diagnosticado, ele tem que dar no máximo 5% de blastos, de células cancerígenas. E como eu disse para vocês no começo, eu tinha 92% quando eu fui diagnosticado. 28 dias depois eles refizeram o exame e não tinha nada, 0%. E aí eu falei para os médicos: cara, na verdade, desde quando eu fui diagnosticado, eu falava para eles assim: cara, eu tô curado, eu tô aqui só passando as férias, tô aqui só pra fazer um spa, eu tô curado. E a galera não acreditava, até porque também os exames, como eu falei para vocês, os exames não mostravam que tava tudo bem. Na verdade, os exames mostravam que tava ruins. E a fé é isso, cara, é ir contra o que o mundo prega, é você andar na contramão. E tudo que eu olhava para os testemunhos e olhava para as palavras que Deus tinha falado para mim, sabe? As palavras que Deus tinha liberado na minha vida. Ele tinha falado que eu seria um pastor, ele tinha falado que eu iria ter filhos, ele tinha falado que eu teria uma vida, sabe, que impactaria gerações, cara. E foi isso, cara. Tipo, eu sabia que eu não podia olhar para aquela circunstância. E eu comecei a enxergar a cura. Então, 28 dias depois, o exame foi refeito e 0%. Não tinha câncer mais. Não tinha nenhuma célula cancerígena mais. E o que eu quero contar para vocês é que Deus, ele cura sim. Deus é bom. E, cara, tem muito mais história para contar, mas eu não tenho tempo agora para falar para vocês. Mas tem vários detalhes dessa jornada que eu passei. E hoje eu estou aqui. Inclusive, quando eu fui diagnosticado, eu tinha acabado de pedir a minha esposa Marina em casamento. E nós hoje somos casados, vamos fazer 4 anos esse ano de casados. E, cara, Deus é muito bom, cara. Deus é muito bom. E eu tenho certeza que o que Ele vai fazer nessa geração, através da minha vida, através da sua vida, é isso, cara. São maravilhas, é o impossível, cara. E é isso, cara. Galera, valeu.